Para quem quer entender melhor o que algumas democracias enfrentam em ano eleitoral, o documentário Unprecedented, do Discovery Plus, é imperdível. Eu acho importante a gente falar sobre alguns itens que eu penso que merecem a nossa atenção direcionada, sabe? Assistir pensando neles. Oi, gente! Como eu sempre digo a partir de agora, menos emoção e mais razão. Aproveita para se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com seus amigos. E esse pode compartilhar porque tem dica. Nós já fizemos vários vídeos aqui no canal sobre o perigo representado pelas ameaças à democracia, especialmente pelo discurso que descredibiliza, sem nenhuma prova, o processo eleitoral. E mais de uma vez eu já comentei com vocês sobre o roteiro estabelecido pelas eleições americanas, notadamente na atuação do ex-presidente Donald Trump. Dentro desse tema, eu quero indicar para vocês um documentário dividido em 3 episódios que estreou recentemente no Discovery Plus, o Unprecedented, o que em português significa sem precedentes. Vale dizer que o documentário é dirigido pelo londrino Alex Holder e produzido e editado pelo carioca Marcos Horácio Azevedo. As entrevistas foram realizadas com a família Trump durante a campanha eleitoral de 2020 e os produtores conseguiram um acesso muito próximo deles. Para quem se interessar, eles deixam muito claro, tá, no início de todos os episódios, que os Trump não tiveram qualquer poder de edição sobre o material que está lá, que foi compartilhado, que compõe o documentário. Como contraponto à fala dos Trump, o filme usa entrevistas de reconhecidos jornalistas políticos falando sobre os temas propostos, entre eles a Anne Applebaum, sobre quem a gente já falou aqui no canal. Eu até indiquei o livro dela, não sei se vocês se lembram, o livro que eu indiquei aqui chama O Crepúsculo da Democracia, mas ela também já publicou outros livros muito legais. Eu assisti o documentário numa sentada e confesso, embora eu já conheça os episódios, ligados à eleição americana, imagino que todos vocês, a série ainda me chocou em vários pontos. Eu vou indicar alguns pontos para vocês, tentando não dar muito spoiler. Vou conseguir. Vai dar certo. Mas eu acho importante a gente falar sobre alguns itens que eu penso que merecem a nossa atenção direcionada, sabe? Assistir pensando neles. Para começar, acho super importante mencionar o modelo traçado para o Donald Trump nos Estados Unidos para vencer as eleições em 2016 primeiro. Ele representava, para uma parcela importante do eleitorado, uma novidade na cena eleitoral do seu país. Vocês sabem, ele se apresenta como um outsider. E, portanto, ele se beneficia da descrença das pessoas em relação à política tradicional. Outro ponto relevante é a forma como o poder por eles, pelos Trump, é visto de forma dinástica. Não se trata de uma pessoa, mas é uma marca carregada por uma família. Aliás, usar a família na campanha dá para eles a vantagem de estar em muitos lugares ao mesmo tempo. Prestem atenção, é como se eles se multiplicassem, eles fazem vários eventos em poucos dias, porque cada um está num lugar e tem uma hora, quando Trump é diagnosticado com Covid, que ele tem que ficar afastado da campanha, muito próximo da data das eleições, é que mais gente da família passa a se apresentar em eventos de campanha. É muito interessante. O documentário também retrata muito bem a competição entre os filhos, entre o Donald Jr., o Don, a Ivanka e o Eric Trump. Tudo isso pela atenção do pai, a competição pela atenção do Donald Trump. O Donald Jr., o Don, é o que mais me chama a atenção porque após uma juventude na qual ele não foi muito alinhado com o pai, tem uma questão do divórcio e tal, e ele foi preterido em nome da irmã, a Ivanka, que é apontada como a preferida do Donald Trump, o Don é o que mais radicaliza no discurso. E na minha percepção, isso é uma tentativa nítida de chamar a atenção do pai a partir dessa aproximação de discurso com pautas que caracterizam muito uma parte do eleitorado do Trump, o eleitorado mais aguerrido. A série indica também o apelo que tem a Ivanka, que é quase uma princesa, uma moça bonita, elegante, prestem atenção em como ela se apresenta, entre uma parte do eleitorado que não conversa tanto com o Trump, e apresenta ela como uma ala mais moderada, embora ela ainda tenha uma relação de muita obediência com o pai. Prestem atenção na diferença de tom e conteúdo nos discursos da Ivanka e do Donald Trump Jr., por exemplo. Vocês vão ver que é, enfim, completamente diferente. Embora, claro,
a Ivanka encampe alguma das pautas que não podem ser consideradas moderadas. Mas vocês vão ver, assistam o documentário, que vocês vão perceber que eles pontuam muito bem essa questão. Outra coisa que fica muito clara é a retórica de colocar uns contra os outros. Uma retórica de guerra, uma retórica que incita a violência. Existem muitos trechos das pessoas, inclusive os Trump, gritando vitória ou morte. O discurso deles é também um discurso que fala com ressentimento, o poder que eles tinham e que foi tirado. É um discurso que transforma a derrota em trapaça. Toda vez que eles perdem, alguém armou alguma coisa contra eles. Num mundo de vínculos cada vez menos estáveis, de desemprego, de receio de desamparo, de crise econômica, há muitos ouvidos atentos para esse tipo de música, para a música do ressentimento, para a música que precisa encontrar um causador para essa desgraça que eu estou vivendo, entendeu? O outro, o culpado, em quem eu vou colocar toda a responsabilidade pela minha falta de fortuna. E fortuna aqui no sentido de sorte, não de fortuna dinheiro, mas que pode ser dinheiro também. Nada é responsabilidade nossa, nem individual, nem das nossas escolhas como comunidade, porque a gente foi trapaceado pela elite ou por qualquer outro grupo. E se a responsabilidade não é nossa, nós automaticamente não somos perdedores, nós fomos os trapaceados. E eu sou o único que importa, né? Aliás, me parece um sintoma deliberado ou estrategicamente explorado desse narcisismo a forma como eles interpretam os dados. Não importam as pesquisas. Importa apenas o que eu vejo nas ruas. E aí, consequentemente, o que eu vejo nas ruas é o que a gente vai vencer. Então é sempre uma perspectiva muito individual, que desconsidera o todo, sabe? É só aquilo que eu vejo. E assim, o incentivo é para que as pessoas acreditem apenas naquilo que elas veem, o que, por sua vez, claro, vai ser construído a partir da apresentação para o público de uma realidade alternativa, de uma realidade construída. Antes do resultado das eleições, eles já começam a insinuar que haveria trapaça na eleição, o que leva a crer que eles mesmos, ao consultarem as pesquisas, já estavam com medo de perder. E com medo do que isso significaria para a marca Trump, que para eles é só o que importa. O problema para eles eram as cédulas enviadas pelo correio em decorrência das exigências de isolamento da COVID, impostas pela Covid-19. O Trump diz que não pode garantir uma transição de governo pacífica, olha que interessante, a menos se eles se livrassem das cédulas pelo correio. E vejam que lá são cédulas, papel, na grande maioria dos estados, ou seja lá qual for o sistema, isso pouco importa, o que importa é descredibilizar qualquer resultado que não seja a sua vitória. Quando os votos estão sendo apurados, tá tudo bem, até que eles começam a achar que vão perder. Eles mostram até uma entrevista do Steve Bannon, prestem atenção. Aí eles começam a mencionar teorias da conspiração. E não sou eu que estou inventando isso não, tá? Vocês vão ver no documentário, saindo da boca do Trump, a frase: as eleições só valem se eu vencer. Democrático, né? Um show. Olha, vou começar a jogar assim em todos os meus jogos, só vale se eu ganhar. E o documentário segue até a invasão do Capitólio no dia 6 de janeiro de 2021, um episódio da história que eu acho que vocês já conhecem. O que é interessante dessa sequência? É perceber como eles vão mantendo o discurso de fraude, de invalidação das eleições durante muito, muito tempo, inclusive judicializando as questões. Mesmo que essa questão tenha sido levada até a Suprema Corte, uma Suprema Corte que foi nomeada em grande parte por republicanos. O Trump mesmo indicou 3 juízes e nenhum deles votou a favor do Trump, mas mesmo assim ele segue o discurso numa realidade paralela, falando que teve fraude, que a eleição não é válida, e aí ele diz o seguinte, olha que interessante, não é que os juízes da Suprema Corte reconheceram que estava tudo certo, é que eles sabiam que não estava, eles sabiam que era certo a fazer, mas se acovardaram. Aqui estou citando uma frase entre aspas. Lá, as Forças Armadas, as forças de segurança resistiram. Apesar da grande pressão, como o documentário mostra bem, o vice do Trump, o Mike Pence, resiste e chancela a vitória do Joe Biden, embora se negue a tomar outras medidas mais duras. Mas enfim, é um risco, né? Poderia não ter sido assim. Vale ainda ressaltar mais 2 trechos do documentário. O primeiro mostra que o Trump não hesita em atacar
inclusive os republicanos que não entram no discurso golpista. Então tem aí uma divisão dentro do Partido Republicano. E o segundo ponto mostra as vitrines das lojas sendo cobertas por tapumes lá no 6 de janeiro por medo da violência. É triste de ver e é amedrontador. Haja vista se tratar da democracia mais antiga do mundo, né? Por fim, isso é muito legal, o homem apresentado pelos seus como genuíno, né, uma pessoa que não está se fazendo, que é de verdade, aparece controlando cada milímetro da sua exposição. Prestem atenção na cena que ele tira o guardanapo debaixo do copo. Isso depois de tirar a mesinha e voltar a mesinha, tá? E essa galera, os Trump, que ouvem os gritos de "eu te amo" vindos de uma multidão apaixonada, retribuem a essa multidão no mesmo entusiasmo com o chamado para luta até a morte. Mas sabe o que é interessante? Eu não vi nenhum Trump se colocar em risco. Nenhum líder. Apenas os cegos pela paixão. 5 pessoas morreram durante a invasão do Capitólio. Então, assim, para quem quer entender melhor o que algumas democracias enfrentam em ano eleitoral, o documentário Unprecedented do Discovery Plus é imperdível. E quem assistir, claro, me conta aqui nos comentários, me dizendo, inclusive, não só se vocês gostaram, mas quais os outros pontos que chamaram a atenção de vocês. Vou gostar de debater. Não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Tchau, tchau!